Olá, meu nome é Luciano Furlanetti, eu sou neurocirurgião, especialista em neurocirurgia funcional, e hoje eu vou falar um pouco sobre o tratamento neurocirúrgico da doença de Parkinson. Então, a doença de Parkinson se caracteriza pela presença de sintomas que nós chamamos de motores, como o tremor, a rigidez muscular, a lentidão para a execução de movimentos, né? Instabilidade para caminhar, propensão a quedas. Existem também sintomas não motores que podem inclusive aparecer anos antes da manifestação desses sintomas motores que eu citei. Então, alguns sintomas não motores bastante descritos, né? São, por exemplo, a labilidade emocional, né? Transtornos do humor, depressão, ansiedade, alteração da motilidade intestinal, né? Constipação, transtornos do sono pode acontecer, né? Assim, pernas inquietas e tal, bastante comum. E manifestações como a dor pode, inclusive, abrir o quadro de Parkinson, né? Não raro, pacientes procuram especialistas ortopedistas, por exemplo, por dor nas costas, dor no ombro, e isso pode ser uma manifestação inicial da rigidez que eu citei. De maneira geral, feito o diagnóstico da doença, que geralmente é feito no próprio consultório, através de uma boa conversa com o paciente, entender bem a evolução desses sintomas, né? E aí, através de um exame físico neurológico realizado no próprio consultório, normalmente é possível já fechar o diagnóstico e iniciar o tratamento. Então, dentro do diagnóstico, as pessoas perguntam muito qual exame seria o ideal para o diagnóstico da doença de Parkinson. E a resposta é justamente essa, que o diagnóstico é feito no consultório, de forma bastante simples, através de história e exame neurológico. Exames de imagem, como ressonância, PET, o SPECT, né, a cintilografia cerebral, podem ser úteis em algumas situações de dúvida ou para excluir eventualmente outras doenças que possam estar simulando doença de Parkinson com apresentação parecida. Mas, de maneira geral, o diagnóstico é clínico. E o tratamento, então, já desde a década de 60, gira em torno de repor aquela dopamina, né, que é uma proteína relacionada tanto à questão de humor quanto à transmissão da informação de movimento para o corpo humano através de medicações. E a mais comum, né, usada há décadas, é a Prolopa, que é um precursor dopaminérgico que vai ser, então, vai suprir essa falta de dopamina no cérebro. A resposta à dopamina, ela também acaba fazendo parte do diagnóstico, né? Então, boa resposta à dopamina reforça a hipótese diagnóstica de doença de Parkinson. E é isso que a gente vê na prática. Começa a medicação e o paciente apresenta uma melhora bastante importante. Existem outras medicações além da Prolopa no mercado, que são os agonistas dopaminérgicos, etc., que podem ser usados isoladamente ou em associação, né, sob recomendação médica, e devem ser adequados para cada situação, para cada caso, depender de sintomas do paciente, da idade em que a doença apareceu, se o paciente é mais jovem ou mais idoso, se tem mais comorbidades, etc. Então, um outro pilar do tratamento da doença de Parkinson é a reabilitação física, com fisioterapia voltada especificamente para o tratamento da doença de Parkinson. Estudos mostram que a atividade física programada, regular, orientada para o tratamento,
pode inclusive mudar o curso da doença a longo prazo. Então, nós sabemos que pacientes que treinam, que se exercitam, né, de forma regular, vivem mais e melhor, né, melhor qualidade de vida, e isso tem um impacto lá na frente, a capacidade funcional e na qualidade de vida do paciente. E uma terceira frente de tratamento é a neuromodulação, a neurocirurgia. Na verdade, uma minoria dos pacientes com diagnóstico precisarão de cirurgia, mas aquela parcela de pacientes em que as medicações passam a não ajudar mais tanto como no começo, né? Então, existe uma dificuldade do controle de sintomas apenas com remédios. Ou na situação em que há intolerância à medicação por qualquer motivo e os sintomas são muito limitantes, né? Outras situações em que, com tratamento medicamentoso otimizado, as medicações adequadas, o paciente começa a apresentar o que nós chamamos de complicações motoras da doença. Então, existem aparecimento de discinesias, né, no pico de ação da medicação, ou o efeito da medicação passa a durar cada vez menos, né, o paciente precisa de várias tomadas de remédio durante o dia, ou muitas vezes no pico de ação da medicação, de repente o paciente começa a apresentar travamento, né, ou o efeito passa mais rapidamente, né? Quando ocorrem essas complicações motoras, a estimulação cerebral profunda, a neurocirurgia, pode realmente ser um importante adjuvante no tratamento da doença de Parkinson. Então, o que nós sabemos hoje sobre a cirurgia, que já vem sendo feita desde o final da década de 80, é que ela tem o potencial de trazer o paciente para uma faixa de mobilidade, de atividade, desenvoltura para caminhar, para realizar as tarefas do dia a dia, mais próximo do normal, sem aquelas oscilações importantes de ou muito movimento ou travamento que acontecem após uns anos de doença. Então, as discinesias tendem a melhorar bastante. Existe uma tendência à redução daquela carga de medicamento, né, para a doença, para o controle dos sintomas, né, após a cirurgia. E a gente sabe que nessas situações que eu citei, a cirurgia aliada ao melhor tratamento medicamentoso, fisioterápico, leva a melhor qualidade de vida para os pacientes a longo prazo. E esses efeitos da cirurgia, eles são notados quase que imediatamente após a cirurgia, né? Mas é uma cirurgia realmente segura hoje em dia, com curto período de internação e em que o objetivo é trazer a pessoa o mais breve possível para as atividades do cotidiano, né? Então, apesar da cirurgia não ser curativa, ela tem um potencial enorme de melhora da capacidade funcional e de qualidade de vida dos pacientes com doença de Parkinson no pós-operatório. E é importante salientar que a cirurgia não encerra o tratamento, né? Então, após a cirurgia, o paciente continua necessitando de acompanhamento do neurologista, do neurocirurgião e da equipe multidisciplinar, dos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogo, para a continuidade do tratamento que já vinha sendo realizado. E ao longo desse segmento, sempre possível fazer ajustes de dose de medicação ou, eventualmente, até dos parâmetros de estimulação para contornar qualquer novo sintoma que apareça.